com a qual ele comemorou seus momentos máximos de bravura. Seguem-se agora inúmeras demonstrações de carinho. O narrador Galvão Bueno toca gentilmente a bandeira do caixão. Valeu, campeão! Emocionados, os amigos saem de quadro. Galvão, o funcionário da Ayrton Senna Promoções, Celso Lemos, e a assessora de imprensa, Betise Assunção. A viagem de volta para casa vai começar. Lentamente, o corpo do herói deixa o Instituto Médico Legal. Comoção em Bolonha, lágrimas para Senna. O som das sirenes dos batedores do carro fúnebre se confunde com os aplausos, até o momento em que os aplausos vencem. O corpo de Ayrton Senna segue para o aeroporto de Bolonha, na mesma rua que durante 2 dias foi tomada pelos torcedores em vigília. Existe agora um grande vazio. No aeroporto, o avião da Força Aérea Italiana já está pronto para transportar para Paris o corpo do tricampeão. Os fãs tomam os espaços. Italianos e brasileiros compartilham a mesma dor. Eu o amava. Um beijo, Senna. Não te esquecerei nunca mais. Em um canto isolada, está a torcedora francesa que há 5 anos seguia a Senna em todos os autódromos do mundo. Tudo acabou, disse ela. Na pista, são obedecidas as últimas formalidades. Tudo pronto. A Itália se despede de Ayrton Senna da Silva. 6h17, horário local. O corpo de Ayrton Senna deixa finalmente a Itália, país onde ele conheceu a glória de 5 vitórias entre Monza e Imola. Para Senna, a Itália fica também como o país onde terminou o homem e começou o mito. O irmão de Ayrton Senna, Leonardo Senna, que estava na Itália acompanhando a liberação do corpo do piloto, chegou hoje cedo a São Paulo. Leonardo foi direto para a fazenda Dois Lagos, em Tatuí, para reencontrar os pais. Leonardo Senna chegou às 7h30 da manhã. Apesar da longa viagem, descansou pouco e falou muito. Pelos gestos, parecia relembrar a tragédia do irmão. Só não quis conversar com a imprensa. Pediu desculpas através de um segurança. Mandou também um recado dizendo que ficou surpreso com o resultado da autópsia. Não sabia que o irmão havia morrido no momento do acidente. Pelas informações de amigos e funcionários da fazenda, os pais de Ayrton Senna não saem de casa. Ficam praticamente o dia inteiro isolados. Quase não conversam um com o outro. Não leem jornais nem acompanham os noticiários. Preferem não saber mais detalhes sobre a morte do piloto. Da fazenda Dois Lagos saem direto para o velório. Viajam de helicóptero, acompanhados pelo filho Leonardo. O piloto Emerson Fittipaldi, grande incentivador de Senna no início da carreira, chega amanhã dos Estados Unidos para o enterro. Hoje, desembarcaram Christian Fittipaldi e Raul Boesel. Raul Boesel, ex-piloto de Fórmula 1 e atualmente na Indy, foi o primeiro a chegar. Depois dele veio Christian Fittipaldi. Em comum no sentimento de cada piloto, a amargura e, sobretudo, a impotência diante daquilo que foi o acidente com aquilo que ele poderia ter sido. O fato dele ser tão forte, parecia que depois de 2 horas ele estaria bem de novo. Todas as respostas dadas até agora são insuficientes para entender a tragédia de domingo. Para os pilotos que começaram a chegar em São Paulo, mais importante do que encontrar a explicação certa é se despedir do companheiro Ayrton Senna, colega de profissão e, acima de tudo, o amigo. A gente não para de pensar que eu acho que é um sonho o que está acontecendo, que não é verdade. Frank Williams, o dono da equipe onde corria Ayrton Senna, vai acompanhar o enterro. Com ele virá o piloto da Ferrari, Gerhard Berger, amigo de Senna. O primeiro estrangeiro a chegar em São Paulo foi o piloto português Pedro Lamy, da Lotus. São Paulo vai parar no adeus a Ayrton Senna. A cidade prepara uma despedida de herói para o filho que se tornou mito.
Todos os detalhes do velório e do enterro já estão definidos. O dia vai estar amanhecendo em São Paulo quando o corpo de Ayrton Senna chegar no aeroporto de Cumbica. Escoltado por batedores da Polícia Militar, o caminhão dos bombeiros levando o corpo do piloto segue até a Assembleia Legislativa de São Paulo pelo seguinte trajeto: Rodovia dos Trabalhadores, Marginal Tietê, Ponte das Bandeiras, Avenida Tiradentes, Vale do Anhangabaú, Avenida 23 de Maio e Parque do Ibirapuera, onde fica a Assembleia. Os preparativos para o velório na Assembleia começaram hoje cedo. No serviço médico, 10 clínicos e 6 enfermeiras vão estar de plantão. No salão monumental, onde o corpo será velado, as poltronas para a família de Senna já estão no lugar. Neste mesmo salão foi velado em 92 o ex-presidente Jânio Quadros. Naquela ocasião, 50 mil pessoas passaram por aqui. A estimativa da Assembleia Legislativa é de que 200 mil pessoas venham dar o último adeus a Ayrton Senna. O caixão, que vai estar lacrado, inclusive com o rosto do piloto coberto, vai ficar em visitação pública até às 8 horas da manhã de quinta-feira. Mas esta tarde chegou a primeira fã de Ayrton Senna na Assembleia, com 20 horas de antecedência. Dona Iracema Soares, 38 anos, casada, um filho, veio de Santa Catarina para se despedir do ídolo. Nem que seja um abraço no caixão dele, mas que eu quero dar pelo menos um último adeus para ele, eu quero. Mas o adeus definitivo vai ser dado a 15 quilômetros da Assembleia, de onde o cortejo segue até o cemitério do Morumbi. O trajeto entre a Assembleia e o cemitério já foi decidido. Avenida Brasil, Avenida Eusébio Matoso, Praça Plínio Crossi e Avenida Morumbi. O piloto vai ser enterrado no Jazigo 11 da quadra 15. O sepultamento de Ayrton Senna está marcado para as 11 horas da manhã de quinta-feira. Ficou acertado que somente familiares e amigos íntimos assistirão à cerimônia. A última homenagem vai ser prestada pela Esquadrilha da Fumaça, que no céu desenhará um coração e o S de Senna. Os pilotos italianos de Fórmula 1 tomam a primeira iniciativa depois da morte de Ayrton Senna em Imola. Uniram-se e formaram uma comissão para exigir mais segurança nas pistas. É o que informa de Roma a repórter Lenise Figueiredo. Na televisão e nos jornais, o assunto é sempre Fórmula 1. 2 dias depois dos acidentes, todos se interrogam sobre a morte de Senna e Ratzenberg. Autoridades ligadas ao esporte se reúnem e a Federação Italiana de Motociclismo se manifestou dizendo que já há 5 anos não faz corridas em Imola. O autódromo é perigoso e coloca em risco a vida dos pilotos. Foi apresentada a primeira iniciativa para tentar mudar regulamentos na Fórmula 1. O Comitê Olímpico Italiano formou uma comissão que, a partir de agora, deverá defender a segurança dos pilotos. Amanhã vai ter uma reunião com vários pilotos, como Michele Alboreto, De Cesaris e Modena, que vão apresentar sugestões de segurança para evitar tragédias na pista. O diretor do Comitê Olímpico Italiano, Antônio Dalmonte, disse que os carros têm que ter mais espaço para a segurança dos pilotos. E os circuitos não podem ter muros de concreto tão perto da pista. Os jornais publicam segurança imediata ou não se corre e falam de velocidade assassina. Mas o editorial desse importante jornal, Corriere della Sera, diz: infelizmente essa discussão veio só agora, um pouco tarde. Precisou morrer Senna, um piloto campeão da Fórmula 1, para as coisas começarem a mudar. A Federação Internacional de Automobilismo se reúne amanhã para debater a segurança na Fórmula 1. Mas o presidente... que o piloto queria transformar num exemplo. Além de divertir, o Senninha estará sempre orientando e influenciando positivamente toda essa geração de garotos. Uma equipe de alto nível foi contratada para dar forma e vida a Senninha. E para ajudar a definir o perfil e a personalidade do novo herói das bancas, Ayrton Senna contratou o psicoterapeuta Jacob Goldberg. Os dois ficaram amigos e conversaram bastante nos últimos meses. Para o psicoterapeuta Jacob Goldberg, Ayrton Senna fazia parte de um grupo raro de pessoas que estão preparadas para morrer. Por correr risco constante, ele tinha consciência da gravidade do sentido da morte. E como todo herói, procurava viver intensamente, dar grandeza a cada instante da vida. Ele era exuberante na arte de viver e tinha consciência da morte. Não encarava com banalidade um instante preciso e nem um futuro incerto. Como o senhor interpreta aqueles instantes da prova, na verdade, antes do começo da prova? Ele lá em silêncio, com as mãos sobre o carro.
Aquela atitude dele, eu acho que foi um mergulho dentro de si mesmo, que mais uma vez fazia que na introspecção ele se preparasse para a longa viagem, para a grande viagem. Um herói nunca morre. Assim pensam os pequeninos e apaixonados torcedores de Ayrton Senna. É como um sonho, uma história em quadrinhos. Para as crianças, Ayrton Senna não morreu. Foi brilhar em alta velocidade nas pistas do céu. Ayrton Senna tinha a energia da juventude. Desafiava e superava a morte nas pistas. Era um herói. Por isso, era visto por homens, mulheres e principalmente pelas crianças como um super-homem, invencível. Por tudo isso, a morte do ídolo ainda parece irreal. A psicóloga Julieta Sattler, professora da Universidade Federal do Rio, vem analisando a reação que a tragédia de Imola provocou nas pessoas. Para ela, com a morte do herói, morre uma parte de cada brasileiro. Para todos nós, representou, nesse momento, inclusive, de muito sofrimento para o Brasil, de muita confusão no nosso Brasil, aquele que empunhava a bandeira, e quando empunhava a bandeira, ele realmente carregava o Brasil. Para as crianças, a morte de Ayrton Senna toca ainda mais forte e mais fundo, acostumadas à magia das histórias, onde os heróis são sempre imortais. Elas se recusam a aceitar a morte do piloto. No coração das crianças, Ayrton Senna será para sempre a imagem da vida. Neste painel, meninos de 10 e 11 anos desenharam os sentimentos daquela manhã de domingo. A música da vitória, o herói na bandeira do Brasil, a torcida que gritou nos estádios o nome do campeão. Não aparece a morte, não há tristeza, só vitória, alegria, mesmo quando Senna, a 300 por hora, percorre o caminho do céu. Ele deixa a imagem de um tricampeão, para mim, um bom piloto que bateu muitos recordes e era o melhor piloto do mundo. Sempre uma imagem de vitória e de alegria? Sempre, até na morte. O presidente Itamar Franco assina o diploma que concede a Ayrton Senna a mais importante condecoração do país. O governo brasileiro está recebendo mensagens de solidariedade de vários países. A tristeza espontânea de um país a meio mastro virou decisão oficial. Além do luto publicado hoje no Diário da União, o governo preparou uma homenagem póstuma, a mais importante condecoração do país. Ayrton Senna é agora Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, uma honraria que já foi concedida a Ulisses Guimarães, Pelé, Raquel de Queiroz e Paulo Gracindo. O presidente Itamar Franco assinou hoje o diploma que vai ser entregue à família do campeão. O diploma vai ser assinado também pelo presidente das Organizações Globo, jornalista Roberto Marinho, que é chanceler da Ordem Nacional do Mérito. A Embaixada da Itália encaminhou hoje ao governo brasileiro uma carta enviada pelo presidente Luigi Scalfaro. A carta diz que a justiça italiana está empenhada em esclarecer as causas do acidente em Imola e que o próprio presidente Scalfaro está acompanhando as investigações. A morte de Ayrton Senna provocou manifestações oficiais de chefes de Estado e de governo do mundo inteiro. As cartas e telegramas de condolências não param de chegar ao Palácio do Planalto. Para o presidente de Portugal, Mário Soares, Senna tinha o carinho e a admiração de brasileiros e portugueses. Para o presidente da Espanha, Felipe González, o piloto brasileiro era um excepcional esportista. O presidente argentino, Carlos Menem, diz que o mundo todo ficou comovido. O Comitê Olímpico Internacional, a Organização dos Estados Americanos, a Unesco e até a Prefeitura de Imola, na Itália, lamentaram a morte de Ayrton Senna. Mas há também centenas de telegramas de brasileiros, cidadãos comuns, pedindo que o governo exija mais segurança nas pistas de Fórmula 1. E há cartas escritas para o próprio Senna, como esta: você não é só o melhor, você é o mestre de uma grande esperança de velhos e novos pilotos. A homenagem onde tudo começou. No cartódromo de Interlagos, em São Paulo, os companheiros de pista de Ayrton Senna organizaram uma missa. Os fãs se juntaram aos antigos colegas para um momento de fé e oração. No cenário da homenagem, a marca deixada pelo campeão, a curva do S, do Senna. Na entrada do cartódromo, a lembrança.
Foi aqui que ele começou. O altar foi montado bem atrás do pódio. Pódio que teve por dezenas de vezes o piloto de kart, Ayrton Senna, aqui, no lugar mais alto, no primeiro lugar. Hoje, nesse espaço, ficaram 2 capacetes usados pelo piloto na Fórmula 1. A missa em memória de Ayrton Senna era para ser uma oração entre os amigos mais antigos, os companheiros do kart, os chefes das primeiras equipes, os mecânicos. Mas eles não conseguiram. Mais de 1.200 pessoas também vieram rezar pelo ídolo. Gente de todas as idades, cada uma do seu jeito, unidas ou a sós. Todos mostraram o quanto é grande a dor. Falar de Ayrton Senna nesse momento foi difícil. Che, o mecânico dos primeiros karts de Senna, tentou. No fim da missa, Daniele, irmã de corredores de kart, traduziu o que todos estavam sentindo. Mesmo longe de nossos olhos, seja muito feliz, pois aqui nunca será esquecido. Coração apertado e rosto marcado pelas lágrimas. Quem estava aqui sabe que ele não será mesmo esquecido. Daqui a pouco, outras... Reclamava dos auxiliares, como reclamava nas pistas dos mecânicos da Fórmula 1. Ayrton se queixa do motor, diz que a pista tem ondulações demais e compara o pessoal que arruma os carrinhos à sua antiga equipe, a McLaren. Hoje, os amigos rivais se reuniram no Autorama para lembrar o melhor deles. Deixaram livre a pista azul, a preferida de Ayrton. Esse é o acelerador que ele usava? Esse aqui foi o acelerador que ele usou por primeira vez na minha pista. E desse aqui eu não me desfaço nunca mais. Você chegou a ganhar do Ayrton aqui? Ganhei uma primeira vez que ele veio, porque ele não tinha ainda aperfeiçoado a sua supremacia técnica. E depois? Depois eu me limitei a ser um Prost, um Mansell. Ayrton também dominou os truques do Autorama. E pelo menos nesta pista, a Williams do campeão, com a bandeira vencedora, permanece intacta. A miniatura virou monumento. Os alunos do colégio onde Senna estudou durante 7 anos fizeram hoje um minuto de silêncio em homenagem ao tricampeão. A emoção também tomou conta da maternidade em que ele nasceu. Os funcionários passaram um dia revendo as fichas do bebê Ayrton Senna. A recém-nascida Bianca ocupa hoje o primeiro cockpit do tricampeão. Foi entre este berço e o apartamento número 119 que Ayrton Senna passou seus primeiros dias de vida. Os registros da maternidade mostram que ele era um bebê como outro qualquer. Mas hoje, todo mundo queria ver de perto as velhas fichas que provocaram emoção e saudade. Era um bebê bonito, né? Ainda mais quando tem olhos claros, assim. Muito bonito. Estou muito, muito triste mesmo. Uma dor muito grande no coração. Ayrton Senna nunca foi pole position na escola, mas também nunca esteve entre os retardatários. Sempre ocupando o pelotão intermediário entre seus colegas, Senna era um aluno nota 6, regular, mas que sonhava em ser gênio longe dos livros. O professor Carlos Alberto mostrou a sala onde deu aulas de história para Senna. Sentado perto da janela, muitas vezes o jovem Ayrton viajava para bem longe. Geralmente atento à aula, mas quando distraído, olhando pela janela, certamente já estava prevendo o futuro que ele alcançaria. Isto é, sonhava em grandes títulos mundiais. A passagem de Senna pelo Colégio Rio Branco, um dos mais tradicionais de São Paulo, está registrada nas fotos e nos boletins dos 7 anos em que ele estudou aqui. Hoje, a escola parou para homenagear seu aluno mais ilustre. Todas as turmas fizeram um minuto de silêncio. As tarjas pretas se incorporaram ao uniforme e os estudantes choraram a morte do ídolo. Aquele que conquistou o mundo paira agora sobre o vento. Morre em apenas 1 segundo, o maior piloto de todos os tempos. Valeu, Senna. Valeu, Senna. Você vai ver agora as imagens da saída do voo que está trazendo o corpo de Ayrton Senna para o Brasil. A repórter Valéria Esfeia acompanhou a partida do avião no aeroporto de Paris. 8 horas da noite na França com céu claro de primavera.
Chega o contêiner que leva o corpo do ídolo brasileiro até o avião da Varig estacionado no aeroporto de Paris. A operação é discreta, mas com forte esquema de segurança. Um blindado da polícia também participa da delicada operação. É uma imagem de muita dor, emoção e tristeza para os fãs de Ayrton Senna. 11h30 da noite na França, 6h30 hora de Brasília. Se prepara para decolar aqui do aeroporto de Paris o avião da Varig que leva o corpo de Ayrton Senna para o Brasil. A chegada em São Paulo do voo RG 723 está prevista para 6 horas da manhã. No aeroporto de Paris, os franceses prestam a última homenagem. Os fãs se despedem do ídolo brasileiro. A Rede Globo acompanha amanhã ao vivo a chegada do corpo a São Paulo e durante todo o dia as últimas homenagens a Ayrton Senna.